We Alive, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Quem fala é Ana, sua mentora de carreira, recuperando da Covid. Então, por isso a voz ainda nasalada, mas estou muito bem, graças a Deus. Se cuidem, se vacinem. E hoje a gente vai falar sobre a habilidade que vai destravar sua carreira. Se você voltar a alguns episódios aqui, dar uma olhada no nosso podcast, você vai ver que eu estou sempre falando sobre habilidades por aqui. Inclusive na mentoria coletiva que eu todo mês faço, né, com a galera da nossa mentoria comunidade Sassa Explora. Neste mês de fevereiro, eu falei com a galera sobre como acelerar o aprendizado de habilidades. E por que eu faço tanto foco em habilidades? Porque esse foco tão grande em habilidades, desenvolvimento de habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas. A questão é a seguinte, é que quanto mais habilidoso você for interpessoalmente, tecnicamente, mais dinheiro você vai ganhar. Pronto. Vamos pensar na galera que joga futebol. Um jogador que você vê aqueles contratos milionários, né? Ah, fulano foi vendido pro Barcelona por não sei quantos milhões. O que esse jogador tem? Habilidade. Ele é um jogador habilidoso. Então, se você olhar em todas as profissões, o profissional que está recebendo mais, além de outras estratégias que ele pode ter, né, de marketing, de se divulgar mais, mas no fim das contas, uma coisa é uníssona, é comum em todos eles. Tem uma habilidade ali. Dificilmente uma pessoa que não é habilidosa, que não faz bem o que ela faz, vai ganhar dinheiro. Então, eu sempre carreguei isso comigo. Quer ganhar mais dinheiro? Invisto nas minhas habilidades. E é assim. Então, quando eu me vejo ali, saindo, né? Iniciação científica, estágio, engenheira trainee, engenheira nos Estados Unidos e tal. Eu vou olhando essa progressão da minha carreira e eu vou ganhando mais. Não é só porque os cargos vão mudando de cargos. Não, é principalmente porque à medida que eu vou desenvolvendo habilidades, eu consigo melhorar também os meus cargos e, consequentemente, meus salários. Então, gente, assim, focar nas suas habilidades é ter mais dinheiro. Ah, Ana, mas eu foco na minha habilidade e não sou reconhecida na empresa que eu trabalho. Mas não pense só no mundo que você tá, não. Você tendo mais habilidades, sendo mais habilidoso, você vai tentar outras empresas que vão reconhecer isso e vão, entendeu? Mais habilidade gera empregabilidade. E estando com sua empregabilidade ativa, você não fica preso a um ambiente e você vai crescer por onde você quiser crescer. Beleza? Então, por isso que eu falo muito aqui de habilidades. E o tema de hoje é a habilidade que vai destravar a sua carreira. É uma habilidade comportamental que eu vejo tanta gente pecar nessa habilidade. Meu Deus, tenha misericórdia. Se você, de certa forma, ainda não presta atenção nisso, eu vou te dar aqui uma dica prática, né? Uma dica minha, da minha experiência, e também uma dica da ciência, tá? O que a ciência diz sobre essa habilidade. E Ana, fala logo, qual é você deve estar indo... Qual é essa habilidade que vai destravar a minha carreira, que vai inclusive me ajudar a ganhar mais dinheiro, a me destacar, enfim. A habilidade se chama comunicação. Para você crescer na sua carreira, para você destravar a sua carreira, para você se destacar na sua carreira, consequentemente ganhar mais dinheiro, receber melhores oportunidades e promoções, você precisa se comunicar bem. E aí, como eu falei, né? Como é que essa habilidade foi crítica pra mim? Galera, a verdade é o seguinte. Se eu não tivesse uma boa comunicação, essa habilidade foi crítica. Porque se eu não tivesse uma boa comunicação com os times que eu passei, eu não chegaria onde eu tô. Por quê? Porque para ter os resultados que eu tive, nas funções que eu tive, eu não fiz nada sozinha. Eu falo isso com muita alegria, inclusive, né? Fiz com um grupo de pessoas que a gente sempre conseguia se comunicar bem, entender uns aos outros, entender bem as estratégias, e aí o resultado vinha. Então essa habilidade foi crítica. E vou além.
pensando além de resultados, até pela dinâmica do dia a dia. A primeira área que eu fui engenheira, a gente tinha mais de 50 operadores. Imagine ser engenheira líder de uma área com mais de 50 seres humanos, mais de 50 mundos diferentes, histórias diferentes. E você não saber se comunicar. Como é que ia ser isso? E eu me lembro que com essa galera eu tinha até uma comunicação legal. Só que eu era da operação, né, na área de produção, e eu tinha que me comunicar com a galera de manutenção. E quem é da indústria já vai entender até o que eu tô falando. Veja como essas duas áreas, produção e manutenção. Gente, se você trabalha em uma dessas áreas, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. E você, inclusive, vai dizer assim, rapaz, Ana, eu preciso destravar minha comunicação, porque trabalho no mesmo contexto e eu preciso dessas pessoas. Operação, times de operação e produção precisam da manutenção. Times de manutenção precisam da operação. E mesmo que a indústria não seja sua área, você sempre vai ver algumas áreas que, parece que as pessoas não se comunicam bem. Mas uma não pode viver sem a outra. E nesse primeiro time que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu tinha muita dificuldade de me comunicar. E, gente, eu destravei a habilidade da comunicação neste cenário em terapia. Por isso, inclusive, que SASA Explorers, quem assina o plano anual, né, da nossa mentoria, tem 3 meses de terapia psicológica. Porque esse é um acompanhamento importante, importantíssimo. Eu levei para terapia essa situação que eu passava. E em terapia eu percebi o seguinte. A minha forma de comunicar com eles era a minha forma de ver o mundo. Então, a psicóloga falou, você chega lá, você tá chegando já com os gráficos. Não. Às vezes o cara não tá nem entendendo isso que você tá falando. Tente entender qual é a forma deles, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, deduz a fórmula de cada pessoa. Por isso que eu falo, gente, é muito legal compartilhar hoje e ajudar pessoas e absorvam, extraiam, tentem aplicar isso, porque eu sofri muito pra chegar numa conclusão dessa de, deduzir a fórmula de cada pessoa. Eu ia com a minha forma, né? E aí, essa coisa de deduzir a forma de cada pessoa é que quando você faz na prova de matemática e tal, deduz a fórmula de Bhaskara. A gente vinha lá de uma fórmula gigantona e ia cortando até chegar de Bhaskara, né? Então você entende as origens, os passos a passos, a história daquela fórmula. Então, deduzir a fórmula de cada pessoa é entender isso. Que, você olha pra uma pessoa, ela tem uma cara, mas tem uma história por trás, né? E aí, eu tive que me interessar genuinamente para essas pessoas e entender qual era a forma delas. E como é que a gente destravou essa comunicação foi quando eu entendi isso. Que não seria a minha forma de comunicação melhor, mas a forma que eles se comunicavam. E aí, ao invés de eu levar, pra mim, é importante que você traga um gráfico, que você traga dados. Não era a forma deles. A forma deles era primeiro a conexão. Vamos primeiro falar de uma coisa mais, do dia a dia, e depois a gente entra num... E eu ignorava isso. Então, quando eu entendi isso, destravou. A comunicação fluiu, mais resultados vieram, né? Então, esse foi um exemplo, mas eu também tenho outro. Então, quando eu saio dessa área aí com mais de 50 pessoas, eu fui para uma área com mais de 80 operadores. E aí, gente, eu descobri uma coisa crucial na comunicação. Crucial. E que, às vezes, você vai cansar, mas você não pode cansar. Inclusive, a ciência fala sobre isso. A dica é isso que eu falo também, sabe? É muito legal também continuar o processo de ser um eterno aprendiz e estudar, porque você vai vendo que coisas que você validou de forma empírica na sua experiência, tem gente que já estudou cientificamente, que já tem um artigo científico até falando isso, né? E eu fico feliz de, você tá me ouvindo aqui e não precisar sofrer o que a Ana sofreu e não precisar buscar tantas fontes que a Ana teve que buscar para achar a informação que eu vou te passar agora. Quando eu fui para esse time com mais de 80 pessoas, eu entendi uma coisa rapidamente. E isso aí virou a chave, inclusive virou mantra. Eu falei, o segredo das coisas acontecerem aqui é a repetição. Eu não posso falar só uma vez. Eu tenho que falar milhões de vezes e de diferentes formas. Porque são mundos totalmente diferentes. Então eu lembro, né? Geralmente, aí quem trabalha na indústria também vai entender. A gente tem os turnos, né?
diferentes turmas, mas tem aquelas pessoas que podem trabalhar no turno administrativo, que seja ali de segunda a sexta, em um horário fixo. Então, se é turno rotativo, você vai ver as pessoas nas diferentes turmas. E eu falava isso com a galera do turno administrativo, que tava ali comigo todos os dias. Eu falava, galera, pra gente que tá aqui no ADM, no turno administrativo, e lida com diferentes turmas, vai ser cansativo. Mas a gente precisa se comprometer com este processo da repetição. A gente vai falar todos os dias as mesmas coisas. Até virar um hábito, até virar cultura. Tal atividade, tal checklist tem que ser feito. Não vai falar só na segunda. Vai falar na segunda. Vai falar na terça, vai falar na quarta, na quinta, na sexta. Se possível, mais de uma vez no dia. Aí vai falar no diálogo de segurança, no final do diálogo de segurança. Vai falar por meio de uma lição ponto a ponto. Vai colocar na TV da sala de descanso, vai mandar um e-mail para os operadores líderes, vai falar. E, gente, esse foi o maior segredo. Então, assim, 2 dicas empíricas para você destravar a sua carreira por meio da comunicação. Primeiro, aquilo que eu te falei, deduza a forma de cada pessoa, se interesse genuinamente pelo outro, entender como o outro funciona. E aí, a partir daí, você vai construir essa comunicação. Não leve a sua forma. Eu funciono assim, então o outro também tem que se ajustar dessa forma. Não. Tem pessoas que vão ter essa flexibilidade, mas não é muito comum. E o segundo, repetição. Repita a informação várias vezes de diferentes formas. E vocês sabem qual é o mais curioso? Porque assim, eu aprendi isso, né? Na dor, porque em algum momento eu falei só uma vez, a bomba explodiu. E aí eu aprendi, não, tem que falar mais vezes. Mas se você for buscar o que é que a ciência diz, eu achei um artigo que quem popularizou foi o Enda Grant, que ele é um cientista de cultura organizacional, né? E tem um artigo, gente, que foi lançado na Academy of Management Journal em 25 de julho de 2022. E o título do artigo científico é Comunicação descalibrada. O preço que líderes pagam por não compartilhar suficientemente. Então, nesse artigo, foi feito um estudo que mostra o seguinte. Você sabe o preço que você está pagando por não se comunicar bem, por não compartilhar suficientemente com sua equipe? Então, quais foram os achados principais desse estudo? Líderes são 9 vezes mais provável de ser criticado por pouca comunicação que comunicação em excesso. Aqueles que dizem tão pouco são vistos como não claros e pouco cuidadosos. Então, tem gente que chega assim e joga lá a informação. Ah, não, mas eu te falei, pô. Você já passou por isso, talvez, né? Algum chefe, algum colega de trabalho, mas eu já te falei. Só que, pô, é melhor você repetir e ter o excesso da informação do que você não falar. Primeiro que se você não repetir, não ficar falando, a probabilidade de não acontecer alguma coisa sair errado é alta. Exatamente por causa que a gente tem mundos diferentes. Lembre-se, tem um pressuposto da PNL que eu adoro. Mapa não é território. Ou seja, a forma que eu vejo o mundo não necessariamente é o território. Se você pedir para Ana desenhar o farol da Barra ali em Salvador, e você pedir para minha irmã, para minha mãe, todo mundo vai desenhar de uma forma, porque a gente coloca muito das nossas formas de ver o mundo, das nossas crenças ali também, né? Então, falar pouco não diz sobre o território. Falar muito ajuda a criar o território que você, de fato, quer que aquelas pessoas desenhem, né? E se percebeu isso, que uma comunicação descalibrada, uma comunicação onde você não tá nem falando, as pessoas tendem, inclusive, a lhe ver como um líder fraco, um líder que não cuida das pessoas, um líder que não tem cuidado com a informação, sabe? E você aumenta a probabilidade, inclusive, de ser criticado pelo seu time. E vou dizer uma coisa a vocês. Existia nesse estudo um gráfico, né? Onde se avaliou, né? A forma da comunicação e a habilidade percebida. Como é que a galera via você como líder? E aí tinha assim, a habilidade percebida era de 0 a 5.
Quem tinha pouca comunicação, a galera te via ali entre uns 2.3. Ou seja, a sua habilidade de 0 a 5 era uns 2.3. Quando você comunicava bastante, ele já te viu ali entre os 3,5. E claro, quando você tinha uma calibração que não era não nos extremos, né, mas muito bem calibrada, você tinha aí uns 4. Mas veja, até a forma como o time, como o seu colega de trabalho, como as pessoas ao seu redor vão lhe ver, se você está habilidoso ou não, é até pela forma como você se comunica. Se você fala pouco, comunica pouco, as pessoas não vão te ver como uma pessoa habilidosa naquilo que você faz. Se você já comunica mais, já tem uma melhora nessa percepção. Porra, velho, Ana tá sabe do que ela tá falando, ela tem habilidade nisso. E se você consegue calibrar, né, entre esses dois extremos, melhor ainda. Então, às vezes, a gente tá sendo mal visto, até pela forma que a gente se comunica, porque a gente comunica muito pouco. Então, gente, comunicação não é pecado, não. Na verdade, uma grande virtude que você pode desenvolver. E não só no trabalho, na nossa vida pessoal, nos relacionamentos. Se a gente conseguir se comunicar bem, por isso que eu falo, que é uma habilidade que vai destravar sua carreira e sua vida. Não é porque você se comunicar bem com o outro e até com você mesmo, meu Deus do céu. Eu vejo os meus momentos de maiores sofrimentos é porque eu não tô comunicando comigo mesmo coisas positivas, coisas boas. Tô ali reforçando pensamentos que não me fazem bem. Então não tô comunicando legal. E é a mesma coisa quando você vê. Se você começa a olhar isso, né? Nos momentos de trabalho ou nos projetos de trabalho, nas situações de trabalho que você está se desgastando muito. Pô, eu não tô conseguindo que as pessoas façam. Eu não tô conseguindo que isso aconteça e tal. Observe a sua comunicação. E as 2 dicas que reforço aqui, que a ciência inclusive confirma, é: primeiro, deduza a fórmula de cada pessoa, se interesse genuinamente por outro, entenda qual é a melhor forma de você se comunicar com aquela pessoa. Não leve o seu, não leve só a sua forma. Tem uma forma que funciona bem pro outro, tá? E segundo, e não menos importante, na verdade, assim, essencial, repetição. Não tem uma comunicação descalibrada. É melhor que você se comunique em excesso do que falar pouco sobre uma informação que precisa ser feita, sobre algo que precisa ser feito. E uma coisa que eu aprendi é várias vezes e várias formas. Várias vezes e várias formas. O tópico é X, vou falar várias vezes de diferentes formas. Porque cada pessoa tem uma forma de ver o mundo. E às vezes tem gente que sente as coisas, é mais sinestésica. Tem gente que é muito oral, então vai você ouvindo. Mas tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais do visual. Você tem que, então, criar diferentes formas, vai atingir as pessoas também de diferentes formas. E ela vai conseguir entender a partir do que faz mais sentido para ela. Que casa até, inclusive, com essa coisa de deduzir a fórmula de cada pessoa. Então, repetição, várias vezes e várias formas. Terminou esse podcast e pare e pense assim, o que é que eu tô sofrendo mais no meu trabalho? Possivelmente, melhorando a comunicação já vai dar um upgrade, vai dar uma melhorada nessa situação aí. Né? Então, essa é uma habilidade que vai destravar sua carreira, que vai fazer você ganhar mais dinheiro, que você ser bem mais sucedido, que é importante. Não negligencie a sua comunicação. Não negligencie, de jeito nenhum. E assim, tô aqui gravando esse podcast e ciente também de tantas coisas que eu preciso melhorar na minha comunicação. Mas o melhor ponto é a consciência, sacou? Eu vou sempre entender esse processo, porque se comunicar bem destrava muitas coisas. O que eu vou lhe pedir agora é, se você gostou desse episódio, se o Podsassa tem te ajudado, compartilha com um amigo, com uma amiga, com um colega de trabalho, com alguém que precisa. Você tá vendo que tem alguém que tá sofrendo muito na carreira, que precisa de um apoio. Passa os nossos conteúdos. Eu vou ficar muito feliz de saber que, de certa forma, a gente tá ajudando. Que é um projeto que eu falo até mais pessoal do que corporativo. Realmente é feito com o meu coração, com a vontade de ajudar o máximo de pessoas. Então, quanto mais gente estiver ouvindo e se beneficiando, mais eu vou saber também que tá valendo a pena todo esse esforço. E fique à vontade de nos seguir nas redes sociais, @sassedu, no Instagram
Estamos no YouTube e no LinkedIn também. E meu Instagram pessoal, @analuisa.so. Você pode chegar lá, tirar dúvidas comigo, perguntar, dar feedbacks também. Eu vou estar à disposição. Beleza? Gratidão e até o próximo episódio.